Olá, bem-vindo à minha love. Quero saber como é que você tá aí na sua casa. Obrigada por me receber, hein? Não sei se você tá almoçando, se você tá no intervalo do trabalho, se você ficou sabendo que eu estaria aqui, pintou aqui para ficar comigo. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é muito obrigada, né? Obrigada por me deixar entrar aí dentro da sua vida, né? Eu quero continuar fazendo essa live das quintas-feiras como uma mentoria, sabe? Talvez assim eu consiga ajudar o maior número de pessoas também que não estão dentro da minha plataforma e que também não me contrataram para fazer uma mentoria comigo, nem estão assim tão próximos, né? Mas quem sabe você também consegue ter esse benefício de uma mentoria ao vivo, né? A gente pode até puxar alguém que queira. Eu vou inclusive colocar a Carol aqui. Deixa eu ver aqui. Vou colocar a Carol como uma... para poder... inclusive vocês podem fazer perguntas, né, gente? Faz as perguntinhas que eu vou respondendo. Eu quero ver se eu consigo colocar a Carol aqui como... Ai, meu Deus, não tô achando. Bom, enfim, é isso. Queria colocar ela pra me ajudar aqui, mas não tô conseguindo não, gente. Sei lá, fiz isso a outra vez e não consegui agora. Mas antes de qualquer coisa, eu queria, sabe o quê? Fazer uma pequena meditação com você. Bem curtinha. Topa fazer? Vamos lá? Então, eu quero que você sente na posição mais confortável que você conseguir nesse momento. Que você feche os seus olhos e que você coloque um leve sorriso no seu rosto, apenas para lembrar que você está num estado de tranquilidade, onde você pode me ouvir em paz e ouvir com o seu coração e se conectando aqui com o meu coração. Então, feche os seus olhos e comece a inspirar e a expirar bem lentamente. Permaneça num ritmo lento. Como se você fosse um veleiro, estivesse olhando o mundo. E você voa quando tem vento e descansa quando o ar está mais parado. Se aprofunde em si com um profundo desejo de se tornar uma pessoa cada dia melhor, mais digna, mais compassiva, mais amiga, mais presente. Inspire. Curta o seu silêncio interno. Não se apegue aos barulhos externos. Deixe que eles sigam. Inspire. Expire. E aos poucos, abra seus olhos. E a gente vai começar. Vou botar um óculos aqui para conseguir ver o que está acontecendo. Eu vou tirar assim, esses comentáriozinhos que ficam, mas eu vou deixar aberto para perguntas, tá? Fábio é Fililica. Flavinha, sabe que eu te adoro. Obrigada, muito obrigada. Eu vou dar só uns ois aqui para todo mundo que já mandou um oi aqui para mim. Mas eu vou tirar esses comentários para a gente poder ficar mais focado aqui no que a gente vai falar, tá? Então só vou desativar comentário, mas eu vou deixar as perguntas abertas. Então você pode mandar perguntas que eu vou responder, tá? Só eu desativei os comentários mesmo para não ficar passando assim na cara.
Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os seus principais desafios de personalidade? É dureza, né? Eu vou chamar até de defeitinho, né? Apesar da gente ser tão iluminado, ser tão glorioso, né? Nós somos seres tão incríveis, né? Tão bem planejados, mas a gente veio com uns defeitinhos, né? Tem os defeitinhos do joelho, tem os defeitinhos do quadril, mas tem os defeitinhos mentais, emocionais e comportamentais que são dureza. E esses, incrivelmente, eles não vieram no nosso chip, não. A gente nasceu incrível. Com raríssimas exceções, a gente vem com um chip comportamental, emocional e mental torcidinho. Então, quero que você pegue um papel e uma caneta. Lembra sempre, live comigo tem papel e caneta. Eu quero que você anote 3 defeitinhos da sua personalidade, certo? E que esses 3 defeitinhos, eu quero que você olhe bem para eles com uma profunda admiração pelo reconhecimento de poder escrever num papel aquilo que você reconhece que não é legal em você. Não tenha medo. E eu nem vou pedir para você rasgar, queimar para ninguém ler. Porque se você souber, você consegue desenvolver. Se você queimar, você provavelmente vai esquecer de fazer algo para mudar. Então, 3 defeitinhos que atrapalham o seu desenvolvimento como ser humano. Tô falando como ser humano, como se outras pessoas não fossem, né? Mas a gente pode se desenvolver como profissional, né? A gente pode se desenvolver com hard skills, né? Coisas muito específicas, mas a gente pode se desenvolver como humanos mesmo, né? Nós somos uma plataforma de avanço para a vida, sabe? E quando a gente entende isso, essa é a minha grande paixão pelo biohacking, quando a gente entende onde apertar os botõezinhos, né, o que a gente coloca, né, para poder ampliar e otimizar a nossa saúde mental, emocional, comportamental e física, né? Não jogando água no motor, gente. Não pifa. Feito isso, eu quero que você faça mais uma coisa. Solta a pergunta aí, gente, que eu quero responder vocês, tá? Olha só, eu peguei hoje, não sei se você sabe, né? Eu comecei a escrever uns livros em forma de caixinha. Tem muito tempo já. Pra você ter uma ideia, meu primeiro best-seller foi em 2006. E eu tenho 8 best-sellers. Eu tenho 2 livros tradicionais, né, de páginas, assim, como os livros, né, que são publicados normalmente. Vou pegar um aqui. Livros tradicionais, né, assim. E tenho esses livros em formato de caixinha. A história dele é muito interessante, vou contar para vocês antes de a gente começar com o nosso trabalho de detox mental. Esse é bem antigo também, tá? Virou moda detox mental, mas ele é antigo, galera. Antigo. Bom, numa pesquisa, na época, né? Olha quanto tempo tem isso. A gente descobriu que os brasileiros liam muito pouco. Era em torno de um livro por ano. E aí eu conversando com o Paulo Tadeu, que é o editor da Matrix, que é meu editor há tantos anos, e falei, Paulo, mas como é que eu vou escrever livro se ninguém lê, gente? Como fazer? Né? Eu quero continuar escrevendo, né? Eu quero criar formatos, né? Eu quero fazer livros, inclusive, com tecnologia e tudo tal. Aí surgiu a ideia de fazermos os livros em forma de caixa e cada página é uma ficha. Ele é assim, tá vendo? Cada página é uma ficha. E cada página, ela pode te levar a uma reflexão diferente. Porque eu usei a técnica do filósofo Sócrates, que chama-se maiêutica, que é dar vida às ideias a partir de perguntas. Então, são 100 perguntas que te jogam para um outro patamar de história de vida, né? Para um outro planeta. Para você entender aonde é que você está
esbarrando nas suas histórias. Mas não é só simplesmente você tirar e fazer, é uma pergunta. Não é só você ler a pergunta, não é isso. É como fazer essas perguntas e para onde elas expandem a sua mente. E a outra coisa é entender que nem sempre você vai conseguir desenvolver aquela pergunta naquele dia. Pode ser que você tenha que fazer isso outro dia. Aí você deixa ela assim na frente do seu computador, ou no espelho do seu quarto, ou na porta da geladeira, que você vai ter um insight em algum momento e aquela pergunta vai fazer sentido para uma resposta que você está buscando. Eu nunca lhe darei uma resposta. Eu sempre lhe farei uma pergunta. Quero que você guarde isso. Aliás, guarda isso para a vida. Porque quem responde muito nem tem muita consciência de si também. Então, o nosso grande desenvolvimento emocional, nosso grande desenvolvimento mental e comportamental é saber fazer perguntas. Aliás, uma grande perguntadora, que foi uma grande mestre para mim, foi a Glória Maria. Ela faleceu hoje, aos 73 anos. E claro que foi um choque, para mim, uma história, ela faz parte da história da televisão brasileira. Eu até contei um fato de como eu me aproximei da Glória Maria e como ela foi uma grande mestre para mim, e eu trabalhei em televisão quase 30 anos, e ela foi uma grande mestre para mim, sabe? Eu, com 13 anos, eu tinha uma personagem que chamava Flávia Maria, e eu tinha um programa de televisão com o Marcos Chapelão. Era como se fosse a Glória Maria e o Sérgio Chapelin. Eu falo com muito carinho dela e tenho certeza que ela está na luz e com a consciência tranquila. E ela fez um trabalho incrível de abrir portas diversas, para um país que ainda não leva tão a sério e deveria levar a diversidade. Mas eu estou contando isso porque ela era uma grande perguntadora. Aliás, grandes jornalistas e grandes comunicadores são excelentes perguntadores. Então eu fui juntando a história da minha vida, a história da minha profissão, a minha primeira formação lá em 1808 foi jornalismo, depois me especializei em jornalismo científico. Minha grande paixão é ciência, tecnologia e alma humana. E hoje eu junto as três coisas. E a tecnologia ancestral, ela também é a base de perguntas. Desde 25 mil anos antes de Cristo, a gente está falando aqui da filosofia oriental, desde os pré-socráticos, depois Sócrates, depois de Sócrates, por isso que ele foi tão importante, pré-socráticos, depois de Sócrates, os filósofos da Grécia Antiga e os novos pensadores que nós temos hoje também, obviamente. Então eu queria começar perguntando, você já escreveu aí seus 3 defeitinhos que te impedem de alcançar aquilo que você gostaria de alcançar na vida? Porque é só por causa disso que você não consegue, tá? Esses defeitinhos, eles são terríveis bloqueadores, porque eles são, de uma certa maneira, eles são tão frustrantes que eles te fazem sair do eixo. E você fica tão frustrado que você não vai para frente. Mas se você olhar para eles, é o que eu te proponho hoje, com uma luz profunda sobre quem é você e quem é você no escuro, Quem é você fora do Insta? Quem é você quando acorda de manhã com o pé virado? Quem é você quando acorda de manhã sem acreditar que a vida é tudo que a gente tem? E quais são esses segredos que você não conta pra ninguém, mas que você sabe que se alguém soubesse, você poderia pedir até ajuda? Ou poderia desenvolver tanto que ele se tornaria, até poderia ser, uma grande qualidade. Bom, olha só. Vamos supor que você tenha dito que nas suas características você não é uma pessoa que conta a verdade. Você está sempre simulando a verdade, de alguma maneira. Ou
você é uma pessoa manipuladora. Pode ser até inconsciente, mas você é manipulador. Ou você é uma pessoa que duvida de todo mundo de uma tal maneira que você não confia em ninguém. Vamos ver o que vocês têm para comentar sobre isso, porque pergunta ninguém fez. Então vamos ver comentários, vou ativar os comentários. Agora os comentários estão ativados, porque eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vai, comenta aí para mim, deixa eu ver. O que você está pensando sobre isso? Quais são os seus 3 principais defeitos? E como é que você faz para conseguir crescer apesar deles? Fala para mim. Coloca aí nos comentários, que agora eu tô de comentário aberto, vai. Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Os seus defeitos, eles são defeitos mortais, eles são defeitos parciais, ou eles são defeitos que você nem sabe que tem. Aí é mais grave, hein? Vou te falar. Olha só. Já que vocês não estão comentando nada, eu vou pegar uma carta. Eu vou pegar uma carta aqui e vou ler para vocês e vou te mostrar como funciona 100 perguntas que tiram você do lugar comum e te colocam no lugar extraordinário de história de vida. Como? Como que você usa 100 perguntas? 100 perguntas são 3 meses. Para dar uma virada de vida que você fala, meu Deus. Mas depende só de você, né? Porque eu tô aqui, certo? Inclusive, você pode comprar esses livros em qualquer livraria, tá? Ou no meu site, no flavialipe.com.br, você compra também. E você sabe que tem um hack, eu já te contei isso, que dentro da minha plataforma, eu tenho uma plataforma chamada A Equação. Ela é uma comunidade, é um hack bem grandão, assim, de soft skills, de inteligência emocional, de inteligência comportamental e emocional, neurociências e comportamento, focado em te ajudar a ter uma vida plena, a desenvolver, né, o seu trabalho sem atrapalhar a sua vida e vice-versa. Fundamental, né? Fundamental. E lá tem um hack que chama-se Hackeando Sócrates. E o Hackeando Sócrates, ele é um hack que vai te ensinar na prática como fazer isso aqui, tá? E eu vou te dar umas dicas agora, tá bom? Então vamos supor que você escreveu lá que você é uma pessoa manipuladora. Sendo manipulador, o que é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Eu quero que todo mundo faça do meu jeito. Não é isso? Você pode não ser um manipulador consciente, mas você pode ter um traço. Eu conheço várias pessoas que têm traços de manipulação, porque são muito fortes, não, elas querem do jeito dela, tá? Mas quando a gente trata isso, a gente não deseja mais que as coisas sejam do nosso jeito. Isso é muito difícil tratar. Eu falo tratar porque tem que tratar mesmo. Tem pessoas que levam isso na brincadeira. Mas manipular as coisas para ser do seu jeito, mesmo com boa intenção, não é legal. Acredite, não é legal. De jeito nenhum, tá? Então vamos supor que esse seja o seu caso. Você vai pegar. Você pode tirar uma carta qualquer. Vou tirar uma aqui, ó. Você vai tirar, aí você vai ler. Aí você vai escrever essa pergunta no seu caderno aí. Quando vai tomar uma decisão, você observa, recorda e avalia os seus pensamentos. Olha para você ver que interessante. Parece até metadados, né? Eu falei e apareceu uma carta que parece com aquilo que eu falei, né? Então, o ancestral é muito interessante. Vocês acham que é novo metaverso, né? Vocês acham que é novo tecnologia, né? Vocês acham que é novo a gente pensar e o Google mandar informação, né? Não é não. É antigo. É ancestral. Então, nesta pergunta aqui, como você faria, então, para desenvolver a partir do conceito e do defeito, entre aspas, que você escreveu sobre você? Você escreveu, eu sou manipulador. E eu te pergunto, você se pergunta,
Quando você vai tomar uma decisão, você observa, recorda e avalia os seus pensamentos. Não é para você responder sobre isso. É para você, na verdade, se perguntar sobre a pergunta. Então você pode perguntar: quando eu vou tomar uma decisão, eu observo se eu estou sendo manipulador? Eu recordo se eu já fui manipulador na mesma situação? E eu avalio os meus pensamentos para ver se realmente eu estou sendo manipulador? Não é interessante? Aí você começa a desenvolver respostas para uma pergunta que ainda vai ter muitas perguntas. Aliás, tem uma perguntinha aqui, deixa eu ver. Você conhece traços de caracteres esquizoides? Lígia Frades. Deixa eu responder a Lígia, tá? Lígia, eu conheço, mas eu não estou falando... Eu estou falando do meio do caminho, eu não estou falando da saúde mental, nem da doença mental. Estou falando do meio do caminho, que é como nós nos comportamos como personalidades, tá? Então, eu nem vou entrar nisso hoje, porque eu acho que não seria o caso da gente entrar na característica esquizoide, né? Até porque é um traço assim, muito extremo mesmo, do lado de lá. Daí a gente está mais para cá, hoje pelo menos, tá? Então, eu te agradeço a pergunta, mas eu quero ficar aqui no nosso comportamento, em como a gente vai desenvolver esse comportamento e saltar para uma situação de vida e de entendimento melhor. Então, eu fiz essa pergunta, certo? Como Sócrates faria? Sócrates te perguntaria de novo. Tá bom, se você se perguntou, se você, ao tomar uma decisão, se você observou se você está sendo manipulador, se você se recorda que já foi naquele momento, ou se você avalia seus pensamentos manipuladores, quando você está respondendo isso, você provavelmente vai precisar de mais uma pergunta. Por que eu estou falando que provavelmente você precisa de mais uma pergunta? Porque é importante que você entenda que as perguntas, elas te fazem sair do lugar. Você pode fazer uma pergunta por dia, então no dia seguinte, por exemplo, né, você já respondeu ali com alguns pensamentos, né? Vamos supor que você respondeu: quando eu vou tomar uma decisão, eu não observo se eu estou sendo manipulador, porque eu já fui, de tão rápido que eu tomei a decisão. Você se recorda? Sim, eu me recordo que eu já fiz isso muitas vezes. E você avalia os seus pensamentos? Não, eu deveria avaliar, para na próxima ação eu não ser manipulador. Por exemplo, aí no dia seguinte você acorda e fala: eu vou trabalhar esse traço meu. Aí você vai tirar outra carta. Mas essa carta, você vai olhar para essa carta a partir da outra pergunta que você tinha feito. Então você vai perguntar para você: você é uma pessoa conectada aos outros e ao planeta? Observando os seus movimentos? Se não, quando você vai começar a fazer isso? Olha para você ver que interessante, gente, como esse livro essa série de livros, né, e essa forma de traduzir as ideias pela maêutica, ela é muito poderosa. Olha só, a gente falou de manipular o mundo, pessoas. E essa carta vem com essa pergunta: se você é uma pessoa conectada aos outros. Os manipuladores não são conectados aos outros. Eles são conectados aos seus interesses pessoais, mesmo quando eles têm boa intenção. Nenhuma pessoa com traço de manipulação, não trabalhado, né? Claro que tem pessoas que já trabalharam isso e já não tem mais esse traço. Mas pessoas com esse traço, elas têm interesse pessoal, mesmo se elas sendo bondosas. Mesmo elas sendo generosas, elas têm alguma coisa para fazer. Elas têm um interesse qualquer ali, que mínimo, mesmo que seja, sabe o quê? Ser reconhecido como uma pessoa generosa e bondosa. É interessante isso, né? Porque esse reconhecimento é muito importante para o manipulador. E aí, como essa pergunta... Ai, meu Deus! Acredita que eu tô com sono? Como essa pergunta... Aqui, vê se dá pra ver. Ainda não, né? Peraí. Ela distorce, né? Mas depois eu mando pra vocês. Como essa pergunta tem ligação com a outra? Lá na outra, a pergunta foi se ele observava quando ele estava sendo manipulador. E aqui você se conecta com os outros. Então, se você juntar uma na outra, bom,
Eu, como manipulador, né, ele respondendo essa pergunta, certamente eu não me conecto aos outros. E aí, você se conecta ao planeta observando os seus movimentos? Ele poderia dizer que não. Mas que se observasse os movimentos, perceberia que estava sendo manipulador. Não é interessante? Isso. E o que isso muda? Muda a consciência. Eu estou aqui para expandir a sua autoconsciência. O autoconhecimento é o primeiro passo. A autoconsciência é você saber de você, do outro e do planeta. Autoconhecimento é só sobre você. Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Tudo tem um ganho? A Lígia está perguntando. Tudo tem um ganho. E tudo tem perda também, tá? Não tem nada na vida que não tenha ganho e perda. Onde você ganha algo, você está perdendo algo. Não tem só ganha-ganha, não tem só perda-perda nos nossos comportamentos, tá? Mesmo quando você vai fazer um negócio, as pessoas têm um hábito de falar, esse negócio é ganha-ganha. Ok, ele é ganha-ganha porque duas partes estão negociando e de preferência as duas vão ganhar. Mas você perdeu alguma coisa ao fazer isso e a outra pessoa também perdeu alguma coisa ao fazer esse ganha-ganha, entende? A gente sempre perde alguma coisa ou sempre ganha alguma coisa, tá? Então tá. Vamos seguir aqui com essa pessoa que a gente deu o exemplo, né? Que é uma pessoa possivelmente mais... que tem mais necessidade de que as coisas sejam do jeito dela. Eu vou abrir aqui de novo os comentários para ver se vocês têm alguns comentários, e aí vocês podem comentar. Vocês conhecem pessoas que têm esse perfil? Ou você é uma pessoa que tem um perfil que precisa que as coisas sejam feitas da sua maneira? Conta pra mim. Você tem esse perfil de tudo tem que ser do meu jeito? Vocês não querem fazer nenhum comentário, não, gente? Comenta aí. Bom, então eu vou continuar aqui falando pra vocês de como a gente desenvolve isso. Você sabe que o nosso sistema cognitivo, ele não trabalha sozinho, né? A gente é um complexo transdisciplinar de funções cognitivas, emocionais, comportamentais, neurocientíficas, neurobiológicas, né? Nós somos um corpo extremamente forte e que a gente tem muitas conexões, variadas conexões. Vou tirar de novo aqui, vou desativar de novo os comentários, já que ninguém quer comentar. E quando a gente está falando, assim, de não deixar que o nosso sistema cognitivo dite as regras e, ao mesmo tempo, entender como a gente funciona, eu estou falando do entendimento daquilo que você faz, daquilo que você lê, daquilo que você pensa, numa escala maior do que pequenas decisões do cotidiano, né? Assim, quando a gente está assim, expandido mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, né? Toda decisão nossa, a gente sabe que está impactando alguém imediatamente. Esse impacto no outro já é a autoconsciência, o impacto no planeta também. Você tem uma trilha, né? E para você ter esse autoconhecimento, você tem que saber também como funciona seu sistema cognitivo, como funciona a sua história interna, né? Como você funciona, né? Eu acho que entender, assim, ter isso profundamente, como eu funciono, como isso me afeta, como eu afeto o outro, como eu tomo uma decisão que pode mudar a minha vida sem prejudicar o outro, sem me prejudicar, né? São perguntas muito importantes que a gente deve fazer, sabe? Você sabe que ninguém muda ninguém, né? Não existe isso. Nenhum processo, nem processo terapêutico pode ajudar uma pessoa a mudar coisas e personalidades, ideias e comportamentos. Só existe mudança quando aquela pessoa está sentindo nela, profundamente, a necessidade de uma mudança. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, né, conversando com algumas pessoas e tudo, e algumas pessoas falam, mas essa pessoa muda. Com o tempo, ela muda. Depende.
Ela só vai mudar se ela quiser, que foi como a gente começou essa conversa. Quais são os seus defeitinhos que você gostaria de mudar? Essa é sempre o X da questão. É o que você gostaria, é o que você está sentindo, é o que você sabe de você, né? Então, eu vou fazer mais uma pergunta para você. Antes de fazer essa pergunta para você, eu quero te fazer uma outra pergunta. Você estava aqui na quinta-feira passada? Você lembra quando eu pedi para você colocar escrito no papel quais são os seus valores de vida? Quais são os seus valores de vida? E que os seus valores determinariam muito do seu comportamento? Vocês lembram disso? Eu quero que você resgate esse papelzinho ou esse caderninho com esses valores e que você agora acrescente. Quais dos meus defeitos são divergentes dos meus valores? E essa divergência não me deixa crescer. Quais? Vamos supor que você colocou um valor. Honestidade. Você colocou honestidade como valor na live passada. Como a honestidade, ela diverge com você ser manipulador. Isso é muito importante. Porque uma pessoa manipuladora, ela não tem como defender a honestidade. Você entende? A ética, né? Porque basicamente ela vive do contrário. E por isso que eu quero que você resgate o que nós fizemos na mentoria passada e venha para essa mentoria agora. É por isso que eu quero que você faça isso. Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta. O Alok tá lá, fazendo o trabalho dele. Como você pode ouvir melhor as pessoas? Como você pode ouvir melhor as pessoas e o que você ganha com isso? Como você pode ouvir melhor as pessoas e o que você ganha com isso? O que você ganha com isso? Lígia, a gente sempre ganha ou perde alguma coisa, lembra? O que você ganha ouvindo melhor as pessoas? Certamente você não vai querer manipular. Por quê? Quando você ouve alguém, você entendeu qual a necessidade daquela pessoa. Quando você não ouve, você quer fazer com que aquela pessoa faça o que você quer. E quando você não ouve, você esquece inclusive o que você combinou, o que você sugeriu e o que você falou numa conversa passada. Porque você simplesmente não ouve. Interessante isso, não é? Interessante isso. Olha só. A gente só consegue ouvir se a gente está livre de julgamento, se a gente está livre de desejo que a pessoa faça o que a gente quer. Senão você fica conversando com ela tentando achar a resposta X. Ou tentando incutir na pessoa aquilo que ela gostaria, que você gostaria que ela fizesse. Isso não funciona, isso não é ouvir. Isso é apenas estar na frente de alguém falando alguma coisa. Deixa eu ver os comentários aqui. Vamos ver se a gente tem comentário. Vou ativar. Ativei os comentários. Vamos ver se a gente tem algum comentário. Vocês estão com sono também, que nem eu? Hoje? Hein? Eu acordo muito cedo, gente. Sabe que eu tiro uma sonequinha, né, na hora do almoço. 20 minutos. Eu tiro uma sonequinha de 20 minutos. Depois eu volto a trabalhar. É muito saudável. Não tem comentário, não? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui.
Oi, Carla. Às vezes eu faço isso com o meu. Quem? Acho que você mandou o meu sem o complemento. Rosimeire. Deixa eu ver. Sejam bem-vindos vocês que estão entrando agora. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Eu tenho esse perfil, porém hoje eu identifico a Carla Lopes falando. Preciso diferenciar do perfil patológico, psicopata, que manipula como forma padrão. Sim. Carolina falou, nossa, vários. Meus defeitos eram mortais. Eu sou. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu tenho medo da paralisação da vida. E a Marta, acabei de escrever sobre mentira em nós mesmos. Interessante isso, hein? Oi, boa tarde, Elia. Vamos lá. Vou juntar todos os comentários. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Oi, lindona, que nos traz paz e equilíbrio. Amém. Meus defeitos já quase me levaram, mas como eu já tinha feito a equação, você me mandou voltar. Mandei você voltar para casa de novo, né, Paty? Repete a equação. Eu entendo, eu repeti várias vezes também. Quem não sabe do que a gente está falando é da plataforma Equação, que eu ensino lá, uma equação que você vai modulando a história da sua vida ali, né? Bom, primeiro vou deixar claro que eu não estou falando de nenhuma patologia, tá? Eu não estou falando nem de psicopatas, nem estou falando de narcisistas. Eu estou falando de traço de personalidade manipuladora, que às vezes algumas pessoas têm esse traço, tá? O que é essa pessoa que tem esse traço? Vou desativar agora. É aquela pessoa que ela quer porque quer fazer daquele jeito. Então ela vai criando estratégias para as pessoas fazerem do jeito dela. E nem sempre isso é saudável, você está entendendo? Por isso que isso fica muito próximo da manipulação, tá? Muito próximo. Ai, gente do céu. Acredita que uma abelha picou meu cotovelo? Dentro de casa, bichinha. Eita. Tô aqui de boas. Oxe. Ai, ai. É que eu moro no mato, né, gente? Então aqui tem tudo. Tem marimbondo, tem abelha, tem aquela formiguinha dolorida pra caramba. Mas então, esse traço manipulador, você pode tentar manipular seu filho, seu namorado, seus amigos, as pessoas que trabalham com você. Sabe aquela pessoa que tem voz de fada? Detesto voz de fada. Nossa, como você... Cara, tem que prestar muita atenção. Porque esse tipo aqui é muito assim... não é amoroso. Ele tá num plano ali, né, de conquistar alguma coisa por esse caminho, né? E o oposto também, pessoas que são não sei o quê, não sei o que também, a gente tem que prestar atenção. A verdade é prestar atenção. Como eu falei para a Lígia, a gente está sempre ganhando ou perdendo alguma coisa. Não tem uma relação que você entra só ganhando ou você entra só perdendo. Às vezes você ganhar alguma coisa, você perde alguma coisa. Você abre mão de uma coisa por outra coisa. Isso é a vida, é o natural da vida, né? Então, eu quero que vocês fiquem aí com essas 3 perguntas, tá? Que eu fiz aqui. São essas 3, eu vou fotografar depois e jogar. Tem um grupinho aí que a gente fez que chama Hackeando Sócrates. Então, eu vou mandar essas 3 fotos para vocês lá no grupo, Hackeando Sócrates. Se você não faz parte do grupo, entra no grupo, né? É um grupo temporário, eu não fico mandando mensagem o tempo inteiro nele, não. E claro, se você quiser conhecer o Hackeando Sócrates em si, a plataforma, fica dentro da plataforma A Equação, tá? E lá dentro você tem horas e horas e horas e horas de aula comigo e você pode descobrir um monte de coisa muito legal. Inclusive fazer a equação a partir das cartas digitais que tem dentro da plataforma ou comprando o meu livro para você fazer isso, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, porque acho que agora a gente já pode ir se despedindo e encerrando, tá? A Eliana fala procrastino demais. Eliana, você sabe que eu tenho um livro, né? Para procrastinadores, né? Que é esse aqui, ó. Olha só. É esse aqui.
Tá vendo? Eu fui escrevendo esses livros com os temas que eram os mais recorrentes nas minhas consultas, inclusive, sabe? Parece que não, né, gente? Mas apesar de fazer atendimentos de C-Level, eu vou dizer, C-Level são as pessoas, né, de diretoria para cima. Eu vou dizer para você que tem muitos que são procrastinadores, tá? E que nem sabem que são. A Eliana tá perguntando, Flá, esse traço manipulador é consciente? Não, a pessoa nem acha que ela é. Por isso que não é patológico como é o sociopata, né, o psicopata e também o narcisista, né? Ele é mais inconsciente. Por isso que a gente tem que colocar luz nisso e entender por que a gente está fazendo isso. Qual a nossa necessidade de ser tudo do nosso jeito? Qual a necessidade de ser tudo do nosso jeito? É complicado. É complicado a gente pensar sobre isso. De fato é. Bom, eu vou começar me despedindo de vocês. Obrigada, Isa. Compra assim, você vai adorar o livro. Tem lá no meu site, no flavialipe.com.br, você compra com desconto, tá? Você clica lá e tem um descontinho lá que a editora Matrix dá na hora que você vai comprar, tá? A Camatos está falando, eu trabalho com narcisistas e às vezes é desafiador, pois eles são muito ambiciosos, são. Mas eu não tô lidando aqui com narcisista, tá, Matos? Só citei mesmo o narcisismo aqui, mas eles são muito ambiciosos e não existe tratamento para narcisista. Eu não conheço nenhum narcisista que foi tratado. Né? Ele vai morrer assim, né? A convivência com o narcisista é virar vítima, não tem outra saída, né? Eu vou então encerrar agora a live, tá? Que eu acho que a gente já desenvolveu muito, senão vai ficar um enrolation aqui que não tem nada a ver. Então eu vou encerrar. Eu vou pedir aqui para vocês entrarem na minha bio. Aqui no Instagram tem a minha bio e lá tem um link para o Hackeando Sócrates que eu acho que você pode gostar muito. Verdadeiramente você pode gostar muito. E claro, da própria equação inteira, que é essa pequena comunidade amável que nós temos, onde a gente trabalha assuntos como a neurociência e comportamento, com o viés de autoconhecimento e autoconsciência, tá bom? Vamos lá, biohackers ancestrais, unir ciência, tecnologia e alma humana e ter uma vida muito mais legal. Então, para você que esteve comigo até aqui, te agradeço. Um beijo e até quinta-feira que vem. Tchau. Peraí, qual foi o último livro? São 13 livros, tá, Isa? 8 best-sellers, inclusive. O último livro eu vou lançar agora. Até, se você quiser, não sei quem é aqui de São Paulo, tá? Mas eu tô lançando um livro agora, dia 15 de fevereiro. Nossa, o Coach na Box foi o primeiro, sabia, Camatos? E Como Dizer Não foi o ano passado. Eu tô lançando um livro agora, aqui que eu escrevi com a Márcia Primo. A Márcia, ela foi minha aluna, ela se formou em coaching comigo quando eu tive uma escola internacional de coaching, aí depois eu resolvi não dar continuidade à escola, porque coaching virou o que virou, né? E aí a Márcia foi minha aluna. Depois ela foi minha cliente primeiro, depois ela foi minha aluna e se tornou uma grande amiga. E ela tem uma empresa de organização de casas. E um dia conversando com ela, eu falei, olha, as gavetas internas desarrumadas, elas desorganizam toda a nossa vida. Tudo. Tudo que a gente quer depende de uma organização interna e externa. Então, deixa eu ver aqui. Carol, você pode colocar aqui o Shopping Guatemi, a data e etc. do lançamento do livro? Porque quem estiver aqui em São Paulo, gente, vocês podiam me conhecer ao vivo. Lá vão ter todos os livros, né? Os 13 livros box e os 2 livros tradicionais. E esse aqui é o Ordem na Casa. Esse aqui é o Ordem na Casa, que é um livro que você, através de perguntas também, você consegue remexer aí nas suas gavetas internas e organizar a sua casa ao mesmo tempo, tá? É bem legal até, quer ver? Uma pergunta aqui dele, tá? Ordem em casa.
Qual é o dia, Carol? O dia do lançamento? Coloca aí, por favor. Você colocou só o endereço. Tá vendo aqui, né? Ordem na casa? Olha a pergunta que interessante. Na sua opinião, qual a diferença entre organização e produtividade? Liste 3 itens de produtividade, 3 de organização. Anote em que áreas você perde produtividade por falta de organização. Não é interessante isso? Então, e a partir disso você começa a organizar a sua vida, as suas gavetas, os seus armários, a sua mesa de trabalho, a sua história. Então, dia 15 de fevereiro, no Shopping Guatemi, eu estarei lá com a Márcia Primo, essa grande amiga minha, com todos os meus livros, o meu amado editor Paulo Tadeu. Ele vai fazer um pequeno lançamento para amigos e, cara, eu adorar te ver, viu? Vai pra lá. Vai me conhecer ao vivo. Comprar um que eu te dou um autógrafo. Tá bom? Vai lá. Se você estiver em São Paulo, eu te recebo com o maior carinho. Então, agora eu vou encerrar de verdade, tá bom? Um beijo. Até quinta-feira que vem. E para quem é meu aluno na plataforma, tem mentoria. As mentorias são a cada 15 dias. Eu faço uma mentoria ao vivo com os meus alunos, fechados na plataforma A Equação. Gente, é muito amor. Sério. Até breve. Tchau. Vamos lá. Deixa eu botar meu óculos, que eu não consigo encerrar sem óculos. Deixa eu ver aqui.